distant shore awaiting me home, a city that you're building home. I know your love is leading me home. Home, where we'll lay aside our weeping. Home, where the air is thick with glory. Home, this is where my heart is aching to go. Sejam todos bem-vindos. Hoje reúnem-se aqui pessoas extremamente especiais na vida de Sandiele e Leonardo. Cada um de vocês foi escolhido com carinho para testemunhar o compromisso de amor entre este casal. Família é um presente que Deus nos dá, acompanhado de uma importante missão: gerar vidas, criá-las e educá-las na fé e na humanidade bendita. Hoje, vemos aqui o resultado de anos de esforços e joelhos dobrados em oração. Acolhamos agora com carinho eles que deram o primeiro sim na trajetória dos noivos, o sim à vida. Recebamos os pais do noivo, Patrícia e Hudson, a mãe e o padrasto da noiva, Nésia e Arthur. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Entre as etapas da vida de um homem, sair da casa dos pais e formar a sua própria família é um dos mais bonitos e corajosos passos. Hoje, o primeiro lar de amor de Leonardo o abençoa e entrega com alegria ao amor que ele escolheu para a vida. Acolhamos neste momento o noivo Leonardo, acompanhado de seu pai e sua mãe. desafiadora. Entre tantos altos e baixos,
O universo nos conecta a pessoas providenciais, que nos ajudam a caminhar com alegria, transformando o caos em arte. Algumas dessas amizades hoje, além de testemunharem o amor entre Sandiele e Leonardo, assumem o compromisso de zelarem por este matrimônio, com a função de serem um porto seguro para este casal, quando o trajeto estiver pesado. Recebamos com carinho os padrinhos e madrinhas desse casamento. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Sempre sobra um pouco de perfume nas mãos de quem carrega flores. Acolhemos Natália e Ariane, que hoje representam toda a feminilidade e força na trajetória da noiva Sandiele até o altar. When the night has come and the land is dark, it's the moon, it's the only light we'll see. And I won't be afraid, oh I won't be afraid, just as long
feminina, a força de uma mulher. Um caminho cheio de desafios, mas com muita beleza. Hoje, Sandiele também dará um dos passos mais importantes de sua vida. Aqui, ela escolhe e aceita que este trajeto agora seja trilhado a dois. Recebamos com muito carinho a noiva Sandiele, acompanhada de sua mãe. I waited 100 years, but I will wait a million more for you. Nothing prepare me for what the privilege of being yours with you. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile in your blush, or how you call your lead when you concentrate enough, I would know what I was living for all along. I've been living for. Boa tarde, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos os convidados podem se sentar nesse momento. E o Leonardo e a Sandiele vão permanecer um pouquinho mais em pé. Eu sou o pastor Luiz, eu sou pastor da Igreja Batista no bairro Santa Cruz. E eu diria que é uma providência divina eu estar aqui esta tarde. Então, que Deus possa falar aos nossos corações. Eu preparei uma mensagem para o Leonardo e para a Sandiele, mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, tão transformadora, que eu acredito que ela vai atingir os nossos corações nesta tarde e vai causar transformações em nossas vidas. Que Deus possa abençoar este momento. Eu gostaria que todos nós fechássemos os olhos neste momento. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui esta tarde para celebrarmos o casamento do Leonardo e da Sandiele. Senhor, que agora o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, possa trazer a mensagem ao coração dos noivos e também para as nossas vidas.
Fique conosco. O Senhor é o nosso convidado especial nesta tarde. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos bastante vento, então eu vou ter alguma dificuldade de mexer nas minhas folhas aqui. Mas nós vamos conseguir. Eu gostaria, Leonardo e Sandiele, nós já conversamos algumas vezes. Eu queria que vocês soubessem que a palavra de Deus é uma palavra que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de aceitá-la e de pôr ela em prática em nossas vidas. Mas quando nós a colocamos em prática em nossas vidas, existe algo maravilhoso, acontece algo transformador. E o texto que eu escolhi, que Deus me deu para falar a vocês esta tarde, está com base em Mateus capítulo 19, no versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre, quando converso com algum aconselhamento de casal, quando eu falo com noivos, eu sempre digo o seguinte: a vontade de Deus é que vocês permaneçam juntos até que a morte os separe. Nunca deixe nada mudar isso no pensamento de vocês. Não deixe pessoas darem conselhos diferentes para vocês. Não deixem o mundo influenciar vocês de maneira diferente. A vontade de Deus é que o casamento aconteça uma só vez e somente a morte pode desfazê-lo. Mas, pastor Luiz, então por que tem tantas separações? Por que tem tanta gente tendo que recomeçar? Os casamentos no Brasil, e vocês não vão fazer parte dessa estatística, é que a metade vai acabar em 10 anos. E nós não podemos fazer. Cristão não faz parte da estatística. Nós somos a exceção. Nós vamos na contramão do mundo. Nós não agimos como o mundo age. Nós somos diferentes. E a prova viva disso é que eu já estou chegando passei dos 30 anos já de casado. Então, nós somos diferentes. E o que acontece, então, que os casamentos se desmancham? O que acontece que não vão para frente? Algumas possíveis fontes de conflitos: herança familiar, expectativas conjugais, vida financeira, relacionamento sexual, filhos e família. Para que um casamento seja bem sucedido, tanto você, Leonardo, como você, Sandiele, vocês precisam conseguir resolver os conflitos que vão surgir na vida de vocês. Lembrem-se sempre que o casamento de vocês, a união de vocês, ela é muito mais forte do que qualquer conflito que surgir na vida de vocês. E eu quero deixar 3 conselhos, 3 atitudes que vocês precisam tomar. E vocês e nós que somos casados precisamos tomar essas atitudes também. Primeiro, uma comunhão íntima e pessoal com Deus. As pessoas acham que nós precisamos, num casamento, priorizar, a esposa tem que ser o principal, ou o marido tem que ser o principal na minha vida, ou os filhos têm que ser em primeiro lugar. E eu vou contradizer isso que o mundo ensina. O principal tem que ser Deus na vida de vocês. Porque quando Deus está em primeiro lugar,
todas as demais coisas vão se encaixar, vão se ajeitar. As pessoas fazem o inverso. Elas querem primeiro cuidar de si, cuidar da esposa, cuidar do esposo, priorizar lazer, priorizar a família. E, em último lugar, quando sobrar um tempinho, elas priorizam Deus. Coloquem Deus em primeiro lugar. Toda manhã, faça o possível de fazer uma devocional. Não precisa ficar meia hora lendo a Bíblia. Selecione um versículo da Bíblia. Ore a Deus. Peça diariamente para que Deus mantenha o casamento de vocês puro. Peça para que Deus os ensine. Se possível, frequente uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja que é bíblica, que ela também vai ajudar vocês a andar neste caminho. Mas tenham uma vida íntima com Deus. Priorizem Deus na vida de vocês, que Deus vai abençoar as outras situações, as outras áreas de vocês. Em segundo lugar, uma comunicação aberta e verdadeira no casamento. Não permitam que a mentira entre no relacionamento de vocês. E você que está me ouvindo, não permita que a mentira entre no seu relacionamento. Sempre falar a verdade, priorizar a verdade, mesmo que momentaneamente ela possa causar uma dificuldade, um sofrimento, mas sempre a verdade. Não quebrem a confiança que um tem no outro. Priorizem isso no casamento de vocês. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Por isso, Efésios 4, 25 a 27 diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Uma comunicação aberta envolve a verdade. Falar a verdade do que estamos sentindo, do que estamos passando, ou das expectativas que temos do nosso cônjuge, mas sempre falar a verdade. Como diz aqui em Efésios, podemos nos irar, mas não devemos pecar. A comunicação, para ser eficiente, precisa ser cordial e branda, sem ira e sem inimizade. Principalmente para os homens. Homens, não sejam violentos, não sejam duros quando vocês falam com a esposa de vocês. Usem palavras amáveis, sejam cordiais, porque é assim que Deus nos ensina. Não é falando alto, gritando, xingando, que nós vamos demonstrar superioridade ou masculinidade. A mulher ama um homem que é educado, que é sincero, que é gentil, que fala com delicadeza. Efésios 4, 27 diz: não deixe espaço para o maligno. Não permita nunca que o diabo possa criar algum tipo de discussão na vida de vocês. Quando o marido e a esposa deixam de dialogar, ambos se tornam suscetíveis à influência do maligno. Então, não fique quieta. Não se feche quando você precisa dizer alguma coisa. Converse. Todo dia, se teve alguma coisa que não deu certo, antes de dormirem, conversem. Coloquem em dia aquilo que precisa ser colocado.
Em último lugar, o terceiro conselho, uma compreensão prática do amor bíblico e verdadeiro. Na verdade, o mundo não entende a palavra amor. O mundo acha que amor é emoção, que é sentimento. Mas a Bíblia ensina que amor é decisão. É decidir. Um dia Deus decidiu nos amar. Um dia Deus decidiu te amar. Um dia Deus decidiu me amar. E quando eu olho para dentro de mim, eu acredito que você possa fazer a mesma coisa. Quando nós realmente fazemos uma autoanálise, nós não somos merecedores do amor de Deus. E nem somos merecedores de morar no céu eternamente com Ele. Mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. Então, amor bíblico e verdadeiro, Leonardo e Sandiele, ele tem 4 características. Eu estou me baseando em Colossenses capítulo 3, versículo 14, que diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, Deus, o amor tem a capacidade de tornar as coisas perfeitas. Por mais simples, por mais quebradas, por mais destroçadas que sejam, o amor tem o amor consegue tornar as coisas perfeitas. Então, o amor bíblico primeiro é o compromisso. O relacionamento está fundado na aliança. O amor bíblico, ele é incondicional. Não importa. Não importa o que a Sandiele fizer, ou não importa o que o Léo fizer. Vocês se amam. Você não vai deixar amá-la por nada neste mundo. O amor é uma decisão. Se você decidiu amá-la, então cumpra essa decisão até que a morte o separe. Essa é uma decisão que não pode ser quebrada, porque Deus decidiu nos amar e nada vai quebrar essa decisão de Deus. E é isso que Deus espera no casamento. E amor bíblico é ação, é pôr em prática aquilo que a gente fala. É muito bom, é maravilhoso que você fale todo dia que você ama a Sandiele e que ela fale que ama o Léo. Mas precisa acontecer uma ação, né? Precisa acontecer algo naquele dia. Então a ação é muito importante. Uma flor é muito importante. Um abraço é muito importante. Um beijo é muito importante. Um presente é muito importante. Um passeio é muito importante. Um filme juntos é muito importante. Então precisa ser acompanhado de uma ação. Eu posso dizer com toda a convicção, conhecendo a palavra de Deus, Deus não vai quebrar a aliança. Se depender de Deus, só a morte separa vocês. É só vocês que podem quebrar isso. Mas se vocês dois decidirem não quebrar, Deus não vai quebrar de jeito nenhum. Esse é o amor bíblico. Esse é o amor verdadeiro, que é uma decisão que nós tomamos. Que Deus possa abençoá-los, para que o casamento possa ser bem-sucedido. Tanto o marido como a esposa precisam conseguir resolver os seus conflitos que surgirem, mas baseados naquilo que Deus nos ensina. Mateus 19:6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Amém? No final, eu e a Zenilda estamos dando essa Bíblia de presente para vocês. Ok?
tem uma dedicatória aqui e com os textos que eu usei essa tarde para falar para vocês. Usem ela, ou usem outra Bíblia que vocês tiverem, mas usem a palavra de Deus e se aproximem de Deus sempre que for possível. Muito bem, agora estamos chegando num momento especial. E não chorem, porque se vocês chorarem eu também vou chorar e vamos todo mundo chorar aqui essa tarde. Vocês vão ler os seus votos, né? Então, quem que vai ser o primeiro? Léo, em 2018, eu tinha um único propósito: estudar muito e ficar sozinha até o fim da faculdade. Eu só não contava que iria encontrar você. Muitos se perguntam como saber que você encontrou o amor da sua vida. Eu não sei uma resposta para isso, mas quando é, a gente sente. No 3º mês de faculdade, eu estava conhecendo a sua família e algo me dizia que você nunca mais iria sair da minha vida. Na minha adolescência, eu comecei a definir como eu queria que a minha pessoa fosse. E posso dizer que Deus me ouviu, porque você gabaritou os requisitos. Inteligente, amável, honesto, parceiro e engraçado. Estar com você é viver uma rotina tranquila e ao mesmo tempo sempre ter uma piada, uma curiosidade para ouvir ou um novo lugar para conhecer. Não me importaria em ouvir você falar por horas sobre a colonização de um país aleatório, sobre o porquê de um foguete ter explodido durante o lançamento, ou vendo você montar um cubo mágico 9x9. Você sempre me falou que se pudesse viveria até os 200 anos. E eu achava isso um absurdo. Mas hoje, eu digo que eu também gostaria. Porque nenhum tempo seria o bastante para estar ao seu lado. Eu prometo te amar todos os dias. Prometo ser fiel. Prometo te ouvir e sempre zelar pelo nosso lar e pela família que vamos construir. Prometo deixar você tomar Pepsi 2 vezes por semana. Prometo não implicar quando você quiser comprar um novo jogo pro Play, mas pode ser a cada 2 ou 3 meses. E acima de tudo, prometo ser sempre a sua maior apoiadora e a pessoa que mais vai vibrar pelas suas conquistas, que agora são nossas. E para finalizar, eu quero ler uma cartinha que eu achei no teu guarda-roupa enquanto a gente arrumava a mudança. O meu eu te amo não são apenas 3 palavras. O meu eu não é apenas a primeira pessoa do singular, é a que sempre estará com você, até o fim. O meu te não é só um pronome pessoal, é o começo de uma nova frase, te darei o meu melhor sempre. O meu amo é mais que o verbo amar conjugado, é o que eu falo pra todo mundo quando me perguntam o que sinto por você. Eu o amo. E essa cartinha foi escrita por mim, dia 9 de dezembro de 2018. Sandy, só você sabe o quanto é difícil pra mim fazer um pronunciamento assim. Expressar todo o meu amor em palavras. Mas eu quero começar com um versículo. Em Provérbios 18:22 diz: quem encontra uma esposa, encontra o bem, e alcança a benevolência do Senhor. E você é a prova de que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Você sendo essa menina que sempre acreditou nos meus sonhos, mesmo nos mais malucos, nunca tirou sarro, pelo contrário, sempre me motivou.
Então, a gente se encontrar não é um acaso do destino, mas sim um presente divino. Eu agradeço por todos os nãos, por todas as nossas frustrações, por todos os acidentes, para que a gente pudesse estar aqui, realizando o nosso sonho. E tem um vídeo que eu sempre vejo de tempos em tempos, que me faz lembrar da gente. No vídeo ele fala que o amor começa como uma faísca, mas que o fogo, por mais intenso que seja, sempre se apaga. Então ele fala de um amor como um rio, que torce, que muda, que é poderoso e livre, mas que sempre encontra o caminho de volta para o mar. E é assim que eu desejo que seja o nosso amor. Sempre crescendo, sempre mudando, sempre forte, mas sempre voltando um para o outro. E por isso eu prometo ser o seu porto seguro, prometo arrancar uma risada em momentos de tristeza, prometo sempre te fazer feliz e ter algo para brincar. Prometo ser um bom marido, um bom pai e um sacerdote da nossa família. Também prometo diminuir um pouco da coquinha. E para finalizar, eu quero terminar com uma frase que eu tenho guardada há 4 anos, para este momento. E que eu tenho certeza que você vai lembrar da primeira vez que eu disse ela para você. Que é: eu não te amo só com a minha mente ou com o meu coração. Eu te amo com a minha alma. Porque mesmo quando meu coração parar de bater ou a minha mente parar de funcionar, ainda assim continuarei te amando. As alianças que agora chegam são círculos da eternidade, sem começo nem fim. Símbolos de um amor fiel que se renova a cada dia. Embora frágeis aos olhos do mundo, carregam o peso da aliança maior selada diante de Deus, unindo duas almas que escolhem amar como Cristo, com doação, paciência e misericórdia. Acolhamos Isaac, trazendo as alianças, símbolos e lembranças da renovação diária deste amor. Muito bem, chegamos a um momento muito especial e eu sempre insisto que nós, ocidentais, não entendemos o que significa aliança. Porque nós, para resolvermos os nossos problemas, inventamos uma coisa chamada contrato. E contrato tem distrato, certo? Mas aliança não tem desaliança. Não existe essa palavra. Vocês sabiam? Quando vocês assistem aqueles filmes antigos, onde o rei entrega a sua filha para o filho de um outro rei, eles fazem uma aliança de sangue. E muitas vezes a gente vê que os pais choram, os filhos choram, mas eles cumprem aquela aliança. Ela não pode ser quebrada. Aliança é algo que não pode ser desmanchado. E essa é a vontade de Deus. Que casamentos não sejam desmanchados, porque eles são uma aliança entre Deus, entre o Leonardo e entre a Sandiele. Então, que nós possamos entender isso, que é uma aliança que vocês estão fazendo nesta tarde. Muito bem, vamos. Eu vou falando e você vai repetindo, tá bom? Eu, Leonardo, tomo você, Sandiele, como você, Sandiele, como minha esposa,
para amá-la e honrá-la, para amá-la e honrá-la, na riqueza e na pobreza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. na saúde e na doença. E serei fiel a você todos os dias de nossas vidas, Serei fiel a você todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. que a morte nos separe. Amém. Eu, Sandiele, Eu, Sandiele, tomo você, Leonardo, como você, Leonardo, como meu marido, como meu marido, para amá-lo e honrá-lo, para amá-lo e honrá-lo, na riqueza e na pobreza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. na saúde e na doença. Serei fiel a você todos os dias de nossas vidas, Serei fiel a você todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. até que a morte nos separe. Vamos fechar os olhos, todos nós. Senhor Deus, neste momento em que o Leonardo e a Sandiele tomam a decisão de se unirem, eles já se uniram no civil, mas agora é espiritual, Senhor Deus. Agora, Senhor, eu clamo pelas tuas bênçãos sobre a vida deles. Ó Pai Celestial, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor cuide deste casal, Senhor Deus. E que tudo que nós fizemos e falamos nesta tarde possa ser uma profecia, Senhor Deus. Todas as palavras que nós pronunciamos, Senhor Deus, que eles estão fazendo uma aliança, que vai permanecer viva até que eles morrem. E que aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar, Senhor Deus. Abençoe, cuide, guarde e proteja este casal. Eu oro pedindo isto em nome de Jesus. Amém. Espere mais pouco. Muito importante ser gravado esse momento. Eu, pastor Luiz, ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher. Podem se beijar. Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês aqui nesta tarde. Deus os abençoe. Deus abençoe os pais. Deus abençoe as avós. Deus abençoe os padrinhos e os convidados que estão aqui nesta tarde. Deus abençoe esse casamento. Deus abençoe a nossa festa, tudo que vai acontecer nesta tarde. Amém. Eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, vim agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra agradecer. E hoje eu sou quem eu sou. Sua mãe acompanhava, mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.